Olá, meus amigos, tudo bom? Mais uma vez estamos reunidos, né, em nome de Jesus, para nós podermos sentirmos mais perto de Jesus e mais perto de cada um de vocês também, tá? O tema hoje que a gente vai discutir é sobre a fé, tá? Mas antes de tudo isso, vamos pedindo a Deus e a Jesus que possa nos conduzir, nos iluminar pelos caminhos da vida, mostrando sempre o caminho certo a seguir. E eu queria que cada um de vocês se sentisse nesse instante, adentrando a casa, aonde Jesus estiver, de braços abertos, para acolher a cada um de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a gente vai falar hoje sobre a fé. A fé é algo que eu acredito firmemente que todos nós temos. Mas só que nem todos reconhecem que existe essa fé dentro de cada um de nós, tá? Kardec diz que a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão, e isto é buscar sempre um saber mais amplo, argumentar sempre e se questionar. Por que se questionar? Porque às vezes a gente acha que está pedindo uma coisa que é certo, que está fazendo uma coisa que é certo, e no entanto a gente vai estar magoando e ferindo pessoas do nosso lado. Então, a nossa fé raciocinada, uma fé viva, robusta em Cristo Jesus. E é essa fé que nos move, é essa fé que leva cada um de nós a um caminho certo a seguir. E hoje a gente vai contar histórias onde um pai chega perto de Jesus e fala o seguinte, isso está em Mateus, tá? Ele chega e fala assim, Jesus, cura o meu filho, porque ele é lunático. Às vezes ele cai no fogo, outras vezes na água, e ele vive se machucando o tempo inteiro. E eu já vim outra vez pedir aos seus discípulos, mas eles nada conseguiram. Então eu vim para você curar ele. E Jesus realmente curou, ele expulsou esses demônios. E o pai, lógico, foi feliz, porque ele tinha conseguido aquilo que ele queria, almejado a cura do filho. Ele tinha a fé que Jesus ia conseguir curar esse filho. Então, apesar dele ter ido uma vez já diante dos seus discípulos, eles nada conseguiram, mas ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Ele acreditava que se Jesus colocasse a mão no filho dele, ele ia ser curado. E Jesus assim o fez. E depois os seus discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, Mestre, por que você conseguiu expulsar os demônios e nós não? Então eles não entendiam. O poder que Jesus tinha era muito maior. A experiência que Jesus tinha, a vivência, o amor que Jesus tinha para com todos era um amor imenso. Não que eles não tivessem amor, não que não tivessem carinho e respeito por cada um. É que cada um tem um tempo certo. Então, Jesus ainda lhes disse assim,
foi por causa da sua pouca fé. Então, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles iriam dizer para aquela montanha que saísse daqui e ia para acolá. E essa montanha iria. Então, para você ver o poder da fé viva, de uma fé robusta. E um grão de mostarda, ele é menor do que essa semente, do que isso que eu estou te mostrando aqui. Então, para você ver que Jesus não está pedindo uma coisa muito grande, muito difícil para todos nós. Ele quer uma semente pequena. Só que essa semente, ela tem que dar frutos, ela precisa de combustível, tá? E quando Jesus fala das montanhas que a nossa fé pode transportar, eu fiz aqui que não é aquela montanha que a gente vê, que a gente pode pegar as máquinas, ir lá com uma reta escavadeira e começar a cavar, pegar um caminhão e jogar a terra daqui para lá, não. São as nossas dificuldades que a gente tem no caminho, tá? Mas Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, você vai dizer para esse nó sair daqui e para lá, que é as nossas dificuldades que a gente tem no caminho. Então, se nós tivermos a fé acompanhada de força, de humildade, de amor, de carinho, olha só o que acontece. Ela vai, sim, se dissolver. E o melhor de tudo é que a gente nunca está sozinho, a gente está sempre na companhia dos nossos irmãos espirituais. E que no decorrer da nossa existência, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ver que a gente conseguiu desmanchar um monte de nó. Que de um em um, a nossa montanha vai ficando longa, ela vai crescendo, tá? Então a gente precisa sim que a nossa fé seja sempre essa fé forte, assídua. E uma fé verdadeira. Ela é calma. A fé, ela é paciente. Ela sabe esperar, porque é apoiada na inteligência, na perseverança e na sabedoria de cada um de nós. Agora, tem vezes que a gente também pode, se nós não tivermos uma fé viva, nós podemos ter uma fé que é cega. E esta fé cega, aí sim, ela é perigosa. A fé cega é insegura. Ela sente as nossas próprias fraquezas. E quando estimulada pelos interesses mesquinhos, ela torna-se egoísta, indiferente e furiosa. E às vezes a gente quer adquirir as coisas pela força e não pela razão. Então é onde Kardec sempre fala, questiona tudo. Não vamos ter uma fé irracional, não, nós precisamos ter uma fé consistente em não machucar ninguém em nossas voltas, tá? Agora, a fé, quando ela é voltada para o bem, ela nos fortalece, nos dá o ânimo, nos dá a confiança que nós tanto precisamos para tudo isso, tá? E a tia vai fazer uma pequena demonstração. Vamos colocar um pouquinho de água. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, tá? Então, vamos dizer que essa água e esse ovo somos nós, tá? Então, se eu colocar aqui, vocês viram? O ovo foi direto pro fundo. Mas, se nós colocarmos um pouquinho de tempero em nós mesmos, ela vai dar o quê? Então a tia colocou nesse potinho aqui alho para corresponder à esperança e à coragem.
manjericão para demonstrar a paciência, a persistência que nós temos que ter quando a gente faz um pedido, tá? Porque se a gente não persistir, querer as coisas de uma hora para outra, nada vai dar certo, tá? Então, aí eu coloquei também a cebola, como vocês veem. A cebola representa o amor, a esperança. O limão, a confiança em Deus, a confiança em Jesus. E agora a gente vai colocar juntos a pimenta. A pimenta que para dar aquela pimentada, aquela esperança na nossa vida, na nossa existência, tá? Então, ela vai sempre saber a quantia certa, porque se você colocar pimenta demais, ela vai o quê? Estragar todo o alimento, todo o nosso pedido. Então, aonde que a tia fala assim, a pimenta, ela é junto com a resistência e com a sabedoria, tá? E a fé, aonde fica a nossa fé? O que vai simbolizar a nossa fé vai ser o sal. O sal que tempera, o sal que dá vida. Aí, a gente vai fazer o quê? Colocar o sal. Vamos temperar. Deixa eu tirar esse ovo para poder mexer melhor, tá? E vocês não, antes de vocês fazerem o que a tia vai pedir para fazer, vocês tiram esse ovo, tá bom? E vamos colocar o sal, dissolver esse sal bem. E quando a gente colocar o ovo de volta, o sal já está derretido. Então, o ovo, que seríamos nós, olha só, é a nossa fé em equilíbrio. Vocês vejam só, ela ficou em cima, porque ela teve força, ela teve coragem para enfrentar todos os obstáculos. Então, vocês conseguiram ver? Então, a nossa fé, quando ela é munida de todos os sentimentos bons, ela se fica muito mais forte do que a fé sem a esperança, sem a coragem e a paciência. Então, esta fé que a tia fala, que Jesus fala, ela tem que ser uma fé constante, uma fé viva em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele era amor. Jesus não iria colocar uma prova maior do que a gente consegue superar. Então, se tá difícil hoje para a gente superar alguma coisa, mas amanhã o sol nasce. E junto com esse sol, nasce a esperança de um dia melhor, renovada todas as nossas forças. Tá bom, crianças? Então, era isso que a tia tinha hoje para falar para vocês. E como atividades de casa, eu queria que vocês pedissem para a mamãe ajudar vocês, tá bom? Que descascasse então o alho, que representa a esperança e a coragem. O manjericão, a potência no sabor, a persistência. A cebola, o amor. Porque às vezes o amor também faz com que a gente chore, tá? Mas tenha junto desse amor a esperança, tá? Então vai dar certo. Então, dependendo do que vocês vão fazer, vocês colocam umas gotinhas de limão. Principalmente o que a tia quer que coloque o limão para usar como um tempero. Tudo isso que a gente está fazendo é um tempero para uma carne. Por quê? Para a gente poder temperar essa carne igual hoje à noite, e amanhã que a sua mãe for fazer para o almoço, então já colocou todos os ingredientes, a pimenta. Isso, quem pode comer pimenta pode colocar, quem não pode, não coloque a pimenta, tá bom?
porque o sabor é o mesmo, é só um detalhe. Mas de repente você pode colocar um outro tempero que a mãe tem em casa, que a mãe gosta, que vai representar a resistência e a sabedoria, tá? Então, toda essa mistura feita, que foi o que a tia fez aqui, ó, colocam num pedaço de carne mais ou menos assim e deixa à noite, aí vocês cobrem esse pedaço de carne, cobre com papel alumínio e põe na geladeira. E no dia seguinte, quando for a hora da mamãe fazer o almoço, ela leve ao forno. Mas antes da mãe levar ao forno, eu queria que vocês olhassem aquela carne. Porque se vocês olharem a carne, ela vai estar mais branca. Ela não está mais tão avermelhada, porque ela houve a transformação. Ela juntou todos os sabores. Todos os sabores estão ali contido naquele pedaço de carne, tá? E aí depois vocês vão me contar se o sabor foi gostoso ou não, tá? Então, para vocês verem que é desse jeito a nossa fé. Então, quando ela é unida com várias outras forças, ela se torna imbatível, tá bom? Era isso que a tia tinha hoje para falar. Muita luz, muita paz no coração de cada um. Fiquem com Deus. Beijo.